Boa tarde, alunos. Como estão vocês? Eu espero que estejam bem nessa pandemia, né? Dentro de casa. E a partir de hoje, segunda-feira, irei gravar as aulas para vocês. Irão disponibilizar aí no grupo para que vocês acompanhem. No primeiro semestre, vocês tiveram o acompanhamento da Secretaria da Educação e agora no segundo semestre vocês terão o nosso acompanhamento, viu? É um prazer estar aqui de alguma forma entrando em contato com todos os alunos, pois foi uma fase longa de afastamento, né, professor e aluno, e agora estamos aqui. Peguem o livro de vocês e abram na página 14. O nosso primeiro texto trata-se de comunicação em diferentes linguagens. Nós sabemos que existem várias formas do ser humano se comunicar com o outro. Uma delas é a verbal. É aquela que a gente fala, né, ou escreve. A pessoa lê o que a gente quer transmitir em nossa mensagem. E já pensou? Se no mundo não tivesse a fala, nossa, seria muito difícil, né, da gente se comunicar. É claro que a gente iria procurar meios de comunicação que o outro entendesse, mas seria um pouquinho complicado se a gente não conseguisse nem falar e nem tampouco escrever, né? Observe que o ser humano aprende essa habilidade de falar lá pro oitavo, nono mês, né? Nem todas as crianças começam a falar assim nesse período, mas algumas começam a falar, a balbuciar antes de falar palavras que a gente entenda. Ele começa a fazer alguns balbúcios, né? E coisas que a gente não entende. Tem um chamar, fulano tá graiando, não é bem graiar. Ele começa a querer falar, o bebê começa a querer falar antes mesmo de aprender a andar. Como é importante a comunicação, né? Deus fez as coisas tão perfeitas que a primeira coisa que o ser humano aprende é se comunicar com o outro. Enquanto ele não fala, o que é que acontece? O bebê, ele sorri, ele chora para expressar que está com fome, ou molhadinho, ou que está com frio, ou que está com dor. Então a mãe entende que o choro é uma dessas coisas, que algo está incomodando. E aí ele começa também a sorrir para a mãe, a fazer o reconhecimento da voz, do rosto. Então ele já começa a se comunicar desde bebezinho com a mãe, né? Olha como é as coisas, como são as coisas, né? Desse mundo, Deus fez tudo muitíssimo perfeito. Então, falei da verbal. Até dentro da verbal eu falei da corporal, no caso aí da criança, que começa a chorar, já que ela não sabe falar, e a sorrir, né? Quando ela está bem, quando ela está satisfeita com ela mesma. E os adultos,
a corporal. Nós também transmitimos mensagens através do nosso corpo, né? Às vezes você está triste, você demonstra uma fisionomia de tristeza. Você está alegre, você canta, você dá risada, você quer conversar com as pessoas, você está satisfeito, todo mundo nota. Até às vezes fala assim, parece que fulano viu o passarinho verde hoje, né? Quando se vê uma pessoa muito feliz. E nós temos também, na questão da linguagem corporal, nós temos a questão das libras, a linguagem das libras, para as pessoas que não conseguem falar. Quem são essas pessoas? São as pessoas que nasceram surdas. E por ter nascido surdas, elas não ouvem palavras que elas possam entender. Às vezes, a pessoa surda emite sons da fala, mas nada que seja entendível, não é isso? Aqui na nossa comunidade, nós tivemos um exemplo e tivemos, eu digo, não é que ela já morreu, mas ela não sai mais de casa porque ficou cega. É uma pessoa que nasceu surda, acho que todo mundo já viu falar em fifia. Ela deixou de sair porque ela perdeu a visão. Mas enquanto ela tinha a visão, ela saía, ia para casa das pessoas, as pessoas davam comida a ela, às vezes para agradecer ela pedia uma vassoura, fazia um gesto de estar varrendo ou lavava os pratos da pessoa em agradecimento. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de vê-la. Tivemos uma aluna que ela nasceu com a audição comprometida, né? Ela estudou aí na nossa escola. Ela ouvia um pouco, né? Ela ouvia um pouco e também ela fazia a leitura dos lábios. Existe isso também, né? A pessoa, quando não ouve, ela faz a leitura labial. E aí ela conseguiu estudar com a gente até o nono ano aí na escola, né? Então temos esses dois exemplos de pessoas que nasceram com a deficiência auditiva, né? Mas essas pessoas, elas conseguem estudar, fazer faculdade, elas podem trabalhar, elas não estão excluídas do nosso meio de jeito nenhum, muito pelo contrário. Elas podem muito bem levar uma vida normal, né? De trabalho, de estudo, podem se casar, tudo isso. Aí falamos da corporal nessa questão, né? Da linguagem de Libras. A visual. A visual é aquela que você só vê, não tem nada escrito. É a linguagem dos símbolos, é a linguagem das imagens. Ou, desculpe, você pode ter, a visual, depois é a verbo visual. Como é que acontece a linguagem visual? Símbolos de sinais de trânsito, por exemplo. A gente vê apenas o símbolo, não tem nada escrito, você entende que ali não é local de estacionar o seu carro. Às vezes tem o símbolo que tem uma curva muito perigosa.
Tem um símbolo de você parar, né? Tem o semáforo, que a gente entende as cores vermelho, amarelo e verde. Você entende quando você tem que parar, quando você tem que passar numa faixa de pedestres, sem que tenha nada escrito. Então a gente entende. A gente entende também que em certos locais não é permitido fumar. O que é que acontece? Tem um cigarro com um corte, né? Tem uma garagem que você não pode estacionar, também a gente entende o símbolo e por aí vai. Existem símbolos para diversas ações. Quando tem uma escola, tem a faixa pedestre, aí tem também indicando que o motorista tem que ter cuidado ao passar ali para não atropelar alunos, né? E são esses símbolos que eu estou lembrando agora, né? Vocês podem estar aí também lembrando de outros símbolos que não tem nenhuma linguagem verbal. Nós temos também a linguagem verbo-visual. O que é isso? É o símbolo mais a mensagem escrita. E onde nós vemos isso? Vemos em cartazes, vemos em mensagens de alguma maneira, vemos em campanhas, certo? Campanha, por exemplo, agora com a pandemia, o que é que a gente mais vê em estabelecimentos? A gente vê que não podemos entrar sem a máscara. Em alguns avisos, nós vemos proibido entrar sem a máscara. Alguns desses avisos, nós vemos uma pessoa com a máscara. Não são todos, mas em alguns, na maioria, né, nós vemos, ou então, a questão de lavar as mãos, indicando para a pessoa lavar as mãos, ou então o uso do álcool em gel em nossas mãos, certo? Então, vemos isso que em nosso cotidiano, de 4 meses para cá, nós vemos muito essa questão de avisar dos cuidados para que não peguemos o vírus, né? O Covid-19. E também não posso deixar de falar dos outdoors, que a gente vê ali no contorno de João Dourado, próximo às rodovias, certo? A Pro falou muito. Por que a Pro falou nos outdoor anteriormente? Porque o outdoor também é um gênero textual, lembra? Aí a Pro falou do outdoor, que geralmente traz a mensagem e uma gravura do que ele quer transmitir para a gente. Lembram disso? Aí no livro de vocês, nós temos algumas reflexões. Comunicação antes da escrita. Nós sabemos que nem sempre existiu a escrita, não é verdade? Nós sabemos que os primeiros habitantes da Terra, muitos anos atrás, por que não dizer séculos atrás, né? Os habitantes se comunicavam através de símbolos e desenhos que eles faziam em pedras nas cavernas.
Eu acredito que vocês já tenham visto isso na aula de História da Pro Socorro, que nem sempre houve escrita. A escrita apareceu depois de muitos séculos. Sim, depois de muitos séculos. Então, eles tinham uma maneira de se comunicar, tanto através da fala, a gente não pode esquecer que naquele tempo eles não eram civilizados, mas acredito que tinham uma linguagem em que eles se entendiam entre si, certo? E para deixar algum registro, eles deixavam de forma de desenho, em forma de desenho e em forma de escrita. Eu acredito que vocês já tenham visto isso em história. Então não é uma coisa que é desconhecida para vocês. Aí nós temos, e antes do telefone com fio, como era a comunicação? Vocês se lembram que uma vez eu fiz uma aula, voltando no tempo aqui do nosso povoado. É claro que vocês não eram nem nascidos, nem pensavam em nascer. Eu acho que até seus pais eram crianças, porque vocês são jovens e os pais também são jovens. Então, como é que a gameleira se comunicava antes do telefone com fio? Antes do telefone dos orelhões, que hoje ainda tem um orelhão. Hoje eu passei ali perto da igreja, a igreja grande, na saída para João Dourado, e vi ainda um orelhão com o aparelho de telefone. É claro que não funciona mais, né? Mas ainda existe, para a gente lembrar como era. Só que, pessoal, antes nós não tínhamos orelhões na nossa comunidade. Então, a comunicação era através de cartas. Sim, as cartas, sempre teve correios aqui. As cartas chegavam com mais de uma semana, eu acredito, com 15 dias naquela época, porque os meios de comunicação eram poucos e demoravam de chegar ao seu destino. Mas antes das cartas, antes não, junto com as cartas, nós tínhamos um aparelho chamado telégrafo. Lembra que eu falei na sala de aula do telégrafo? Pois é, o telégrafo, você enviava mensagens pequenas, porque se fossem grandes, você pagava mais. Eu acredito que pagava por letras ou por tamanho de palavras, o telégrafo. E aí, essa mensagem do telégrafo era usada para mensagens urgentes. Como assim, professora? Alguém que tivesse doente, alguém que tivesse acabado de morrer e que a carta levaria muito tempo para chegar ao seu destino. Alguém que ia chegar na comunidade, que o parente precisasse se preparar para recebê-lo. Então, era assim que era usado o telégrafo. Claro que nós tínhamos que ter meios de comunicação, já que nós não tínhamos nenhum outro tipo como o telefone, que era falando em tempo real, né, vamos dizer assim, do telefone. Nós tínhamos que ter um meio de comunicar com as pessoas, com os parentes que moravam fora, com amigos. Não podíamos estar isolados naquela época, certo? Então era dessa forma que havia comunicação e a alegria de receber uma carta. E como era bom escrever cartas. Eu amava escrever cartas naquela época. E de receber também. Era a maior alegria, certo?